porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja glória eternamente. Amém. Esse amém pode ser compartilhado, viu? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja glória eternamente. Amém. Agora, podeis sentar. Que bom que nós estamos aqui na igreja hoje. Igreja cheia. Se você tiver um lugar disponível, sei lá, levanta a mão para o povo poder sentar. De manhã a gente faz isso, né? Quando está cheia, hoje está bom, tranquilo. Você escolheu o lugar que você quis sentar, né? Sem problema nenhum, né? O povo tudo na folia e você aqui adorando ao Senhor. Que coisa boa. Essa foi a melhor decisão que você tomou hoje, ter vindo para a igreja. Domingo é o dia do Senhor. Que bom que a gente está aqui. Não tem problema não, o povo está curtindo, mas nós estamos aqui com alegria, né? Bem, a Bíblia nos apresenta, pelo menos, 3 personagens com o nome de João. O primeiro é o apóstolo, o evangelista João, que era conhecido como discípulo amado de Jesus, né? Então, esse apóstolo maravilhoso, João, é o primeiro João que a gente conhece na Bíblia, o mais conhecido de todos os Joãos que tem na Bíblia, né? Inclusive, nós vamos agora, esse semestre que começa em agosto, no nosso Logos, o nosso seminário teológico aqui, estudar o Evangelho de João. As inscrições estão abertas aí da turma do Logos, para quem quiser estudar teologia e conhecer mais sobre o Evangelho de João, e claro, todas as demais disciplinas, é um curso teológico, né? O segundo João que a Bíblia nos fala é um João chamado João Marcos. E esse nós temos um conhecimento de que ele era primo de Barnabé. Barnabé foi um cristão importante no primeiro século. E João Marcos era primo dele, primo ou sobrinho. A gente tem essa ideia assim de parentesco dele com Barnabé. E ele ficou muito conhecido para a gente porque foi o evangelista Marcos. O evangelho que tem o nome de Marcos foi esse João Marcos que escreveu esse evangelho. E o terceiro João que a Bíblia nos fala é o João do São João. E é desse que eu quero falar hoje, 23 de junho, a gente falar e pensar um pouco sobre o João do São João, que está na Bíblia, né? Primeiro, falar sobre a festa de São João. A origem da festa de São João, foi, pelo menos para nós aqui, foi trazida pelos portugueses, porque era uma festividade católica, em homenagem a 3 santos no mês de junho: Santo Antônio, São Pedro e São João. Daí vem essa ideia de festa junina de junho, né? Porque estava comemorando aí ou homenageando esses 3 santos. Uma festividade católica. Então, tem-se uma ideia na tradição de que a fogueira, a origem da fogueira, que isso na verdade não é uma realidade, mas assim, a igreja começou a colocar isso como se fosse uma homenagem a esses santos, e diz que a fogueira é porque Isabel, a mãe de João, quando ela engravidou, quando o bebê nasceu, ela quis avisar que ele tinha nascido e fez uma fogueira bem grande para que as pessoas pudessem ver e chegasse até lá, né? Mas isso, a Bíblia não fala nada sobre isso, e a gente só tem isso na tradição católica mesmo, né, que fala sobre a fogueira. E as bombinhas eram pela alegria da notícia, quando ela ficou grávida, né? E também não, porque a gente sabe que não ia ter bombinha naquele tempo, no primeiro século, né? Me dá um traco de massa aí que o menino nasceu, para soltar, né? Não tinha isso, né? Então, não tinha, mas é essa a ideia aqui, certo? E sobre o João da festa, a Bíblia nos conta muita coisa sobre a vida dele. Era conhecido como João Batista, e os 4 evangelistas nos relatam fatos da vida de João Batista, mas somente o evangelista Lucas nos fala do seu nascimento. João era filho de Zacarias, que era um sacerdote do povo judeu, e Isabel, que era prima de Maria, a mãe de Jesus. Isabel era estéril e sentia muita vergonha, porque naquela época isso era a pior coisa que podia acontecer na vida de uma mulher, ela ser estéril, não poder dar filhos para o seu marido. E aí o anjo Gabriel, ele apareceu dizendo a Zacarias que ele seria pai, e que por ele ter uma idade muito avançada, ele não acreditou no anjo Gabriel. E por ele não ter acreditado, o Senhor Deus fez Zacarias ficar mudo até que a promessa se cumprisse. E quando Isabel estava grávida de João, ela recebeu a visita de Maria, e assim que ela ouviu a voz de Maria, o bebê João Batista, ainda na barriga da mãe, se mexeu.
e a Bíblia diz que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E foi aí que Isabel declarou assim: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Lucas capítulo 1, verso 42. João nasceu e no 8º dia, dia da sua circuncisão, queriam colocar o nome dele, o nome do pai, de Zacarias, em homenagem ao pai. Mas Zacarias escreveu que o nome seria João. Ele estava sem poder falar, porque tinha ficado mudo, e ele escreve dizendo que o nome era João. E era o mesmo nome que Isabel queria também, sem um ter falado com o outro. E naquele momento, Zacarias voltou a falar. Então se cumpriu a promessa. E João Batista é uma figura muito diferente, mas muito importante na história do cristianismo. João é considerado o último dos profetas do Antigo Testamento. Lucas 16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então ele era chamado de Batista, porque essa era a característica do seu ministério. Ele fazia descer as águas todos os que se arrependiam e reconheciam os seus pecados. E ele dizia que era a voz do que clama no deserto. E a sua pregação era exclusiva em nome do arrependimento. E ele denunciava publicamente o pecado das autoridades, como por exemplo os fariseus. Aos militares ele diz assim: não pratiquem extorsão, subornos e ameaças. Lucas 3,14. Aos fiscais do poder econômico ele diz: não superfaturem a conta do contribuinte. Lucas 3:12, 13. E ele denunciou publicamente que o rei Herodes estava tendo uma relação ilícita com a sua cunhada. Salomé, a mulher do rei Herodes, pediu para ele a cabeça de João Batista em uma bandeja. E João foi preso e decapitado. Tantas coisas importantes nós temos a aprender com a vida de João Batista, o São João. E eu destaquei 4 aspectos da vida de João que trazem ensinamentos preciosos para a nossa vida: certeza, testemunho, humildade e confiança. São desses aspectos que eu quero falar agora à noite. Em primeiro lugar, a vida de João Batista nos ensina a crer no senhorio de Jesus. Primeiro, a vida de João Batista nos ensina a crer no senhorio de Jesus. Esse primeiro aspecto tem a ver com certeza. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Depois de 400 anos, sem que nenhum profeta aparecesse para falar nada em nome de Deus, Jesus pisa na Palestina como o Messias esperado, e é João Batista quem identifica Jesus como tal. João já dizia para os seus discípulos: depois de mim, vem alguém de quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Também foi João o primeiro a crer no Cordeiro para si mesmo. E ao aceitar batizar Jesus, contra a sua própria vontade, ele aceitou. Quando Jesus foi para ele ser batizado, João diz assim: tu vens a mim? Essa foi a pergunta. E Jesus respondeu, ele disse assim, João: eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus respondeu: deixa por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Então João o batizou no Rio Jordão. João Batista foi o precursor de Jesus. Foi ele que disse que o Messias estava próximo. E quando Jesus apareceu fazendo milagres, João confirmou que Jesus era o Cristo. Então a vida de João Batista nos ensina a crer no senhorio de Jesus. Ele é o Senhor, ele é o Cristo, ele é o Messias. É muito comum, às vezes, a gente ter dúvidas sobre a nossa fé. Nós questionamos se o que a gente crê é verdade. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Já questionou se o que você crê é verdade. João também passou por isso. E a Bíblia relata que quando João foi preso, ele recebeu a visita dos seus discípulos e ele pediu que 2 deles fossem até Jesus para perguntar se ele era mesmo o Messias. Talvez João pensasse como humano que era: se é o Messias, por que não me tira daqui? E Jesus foi questionado pelos discípulos de João e imediatamente ele fez vários milagres
e disse assim como resposta: diz a João o que vocês acabaram de ver. Veja como Jesus era espetacular, gente. João diz: olha, vai lá e pergunta se ele é de fato o Messias. Eles foram perguntar, Jesus fez vários milagres que ninguém fazia, e diz: vai lá e diz para ele o que acabaram de ver. Para que não tenha dúvida disso, né? Então, esse é um milagre tão importante. Todas as vezes que você tiver dúvidas sobre a sua fé, será que o que a gente crê é verdade ou não? Você para e olha para a sua vida e vê quem você era antes de Jesus e quem você é agora com Ele. Do que Ele já lhe livrou, de onde Ele já lhe tirou, sabe, das coisas que você fazia que não faz mais. Né? Eu vivo dizendo aqui que tem um amigo meu em Petrolina que ele dizia assim para mim: Pastor Rodolfo, eu sou um ex-cabra safado. Jesus mudou a vida dele. Né? E aí eu digo com muito carinho e respeito, né? Tá cheio de ex-cabra safado na igreja. Cheio de gente que vivia uma vida que não valia a pena, mas que o Senhor resgatou de verdade, sabe? E essa é a grande prova, claro que tem tantas outras, mas da nossa mudança de vida, sabe? Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, sabe? E nada disso ninguém vai tirar isso dentro de mim, né? Então, Ele está nos falando sobre a certeza do Senhorio de Jesus. E essa certeza acontece quando nós olhamos as mudanças que aconteceram na nossa própria história de vida, né? Você sabe daquela história de João capítulo 9, que Jesus cura um cego de nascença? Os fariseus pegam o cego, começam a perguntar e dizem: esse homem é pecador, porque ele tinha curado no sábado. E o cego dá uma das respostas mais fantásticas do Novo Testamento. Ele diz assim: se é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Sabe? O que eu posso dizer é que eu era cego e agora eu vejo. Né? Coisa fantástica. Então, como é que tem sido com você? O que é que você tem para dizer de mudança que aconteceu na sua vida depois que você decidiu caminhar com Jesus e ser discípulo ou discípula dele? Mudou alguma coisa na tua vida? Você tem alguma coisa para contar para as pessoas? Né? Você tem algo para dizer? Olha, realmente a minha vida era assim, mas depois que eu comecei a andar com Jesus, porque eu acho interessante isso, às vezes a gente participa dos eventos da nossa igreja e a gente gosta de dizer uma frase que é assim: quando eu entrei na igreja, minha vida mudou. Tudo bem, eu entendo, essa frase é bonita, mas a gente tem que ter cuidado para você não ter entrado na igreja como se fosse um clube novo. Não é isso. Não é quando você entrou na igreja que sua vida mudou. É quando Jesus entrou na sua vida que ela mudou. É muito mais profundo do que você só vir para a igreja. Né? Porque senão você vem para a igreja, mudou a minha vida, eu vou para a igreja, agora eu sou da igreja. Não, é muito mais profundo do que isso. Né? Vim para a igreja, você vem só no domingo, 2 horinhas, aí vai embora para casa e acha que está tudo resolvido, mas não é assim. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. E a gente passa a ser dele 24 horas por dia. 24 horas por dia. A nossa vida é diferente de modo geral, em tudo que a gente faz. Né? E a gente vai sendo transformado, né, de glória em glória, dia após dia. O Senhor vai transformando a nossa vida, como se fosse assim, uma escada bem grande, chamada santidade. E a gente vai subindo um degrauzinho cada vez. Né? Sabe? Às vezes a gente quer pular 2 de uma vez, cai 3. Às vezes a gente peca, fica estacionado ali um pouquinho. Né? Mas a gente vai subindo nessa escadaria até chegar no que a Bíblia diz que é a estatura do varão perfeito. Ou seja, a imagem e semelhança do Pai. Né? Então, em primeiro lugar, a vida de João nos ensina sobre certeza, a crer no senhorio de Jesus. Em segundo lugar, a vida de João Batista nos ensina a darmos um testemunho que influencia vidas. Tem a ver com esse primeiro também, né? Esse segundo aspecto da vida de João tem a ver com testemunho. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 11, nós vemos Jesus dizendo assim: em verdade vos digo. Gente, vê que fantástico esse versículo de Mateus 11, 11. Veja, Jesus dizendo isso: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ninguém. Veja só como esse homem tinha uma vida aprovada por Deus. A vida de João Batista me lembra o texto de Jó, o livro de Jó na Bíblia, capítulo 1, verso 1. Se você for ler Jó 1, começa assim dizendo: havia um homem na terra de Uz chamado Jó, homem íntegro e reto,
temente a Deus e que se desviava do mal. Só isso. Sabe? Jó, que teve tantas coisas, a história dele não começa falando pelo que ele tinha, por tudo que ele conquistou. Começa falando por quem ele era. Havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando a Bíblia fala sobre Enoque, só tem 5 versículos na Bíblia falando sobre esse homem, e em 2 deles diz assim: Enoque andava com Deus. Não precisa dizer mais nada. Imagina só alguém poder falar isso de você. Ah, você conhece Rodolfo? Rodolfo quem é? É alguém que anda com Deus. Que coisa fantástica sobre a vida da gente, né? Então João Batista era esse homem que tinha uma vida aprovada por Deus. Jesus disse: dos nascidos de mulher ninguém foi igual a João. Imagina só, Jesus, o Senhor, dizer que ninguém foi igual a João. Então a vida de João influenciou tanto outras vidas, que ele tinha vários discípulos que buscavam ter a vida como a dele. Batizou centenas e centenas de pessoas que se arrependeram da vida que tinham após ouvir os seus sermões. Será que tem sido assim com você também? Nas suas relações, nos ambientes onde você está, você é influenciado ou você influencia as pessoas? Você tem falado do amor de Deus para as pessoas ou você tem vergonha de dizer que é dele? Porque às vezes a gente tem vergonha de dizer que é dele. Eu lembro que eu era recém-convertido, jovem, com 17 anos, e ganhei de presente no encontro de jovens com Cristo, que eu fiz uma camisa, que era Jesus Cristo é a razão do meu viver, era alguma coisa assim, mais ou menos isso, a camisa. E aí eu gostava muito de Legião Urbana, na época eu gostava de andar com a camisa de Legião Urbana, e não tinha vergonha nenhuma. Mas um dia a gente estava no shopping Recife, a gente tinha saído do culto, e a gente ia para o cinema lá no shopping Recife. Você não lembra disso não, mas o cinema era lá fora do shopping, né? Lembra, né? E a gente ia para o cinema depois do culto, e aí a gente foi fazer um lanche, e era todo mundo olhando para mim, e assim, eu passando, olhando, e eu disse assim: por que esse povo está olhando para mim? E uma amiga minha disse assim: eu acho que é pela tua camisa. E tinha bem grande: Jesus Cristo é a razão do meu viver. E eu morri de vergonha com aquilo ali. Meu Deus, vão pensar que eu sou crente. Fica andando com a mão na frente da camisa. Eu era tão novo ainda que eu tinha vergonha de dizer que era de Jesus. E a vida mudou até o ponto de eu ter orgulho de dizer que sou dele, né? E é isso que a gente tem que buscar, porque tem que ter muito peito para dizer que é de Jesus, sabe? E dizer que é dele, né? Então a vida muda da gente. A nossa vida é transformada, né? E as pessoas sabem que você é de Jesus ou ninguém sabe? No seu ambiente de trabalho, ninguém sabe que você é de Jesus. Eu não estou te convidando a ser um crente chato que está pregando para todo mundo, mandando todo mundo para o inferno. Não é isso. Mas as pessoas olham para você, sabe, e vê luz em você. Você é luz, como Jesus é luz, nos ambientes que você está. E as pessoas olham para você e sabem disso. Não, aquela pessoa é diferente. Fulano é diferente. Fulano é diferente. É porque tem Jesus no coração. Como é que tem sido com você? É tão importante essa questão de testemunho, gente. Isso é tão importante. Às vezes a gente fica pensando, rapaz, o testemunho que a gente dá na rua, nos cantos, né? Essa semana aconteceu um negócio interessante comigo, interessantíssimo. Eu fui na dentista e quando chegou lá, ela tinha, no Rio Mar, bem cedinho, primeiro horário, 8 horas, e ela tinha tido um problema com o filho, que o filho foi levar no hospital e não foi me atender. Mas deixou lá uma requisição para eu fazer uma tomografia que tinha que fazer. E aí, quando eu fui fazer a tomografia, no andar de cima, chegou lá, né, nesse lugar, estava tendo uma festinha de São João deles, dos funcionários. Disse só ia abrir às 9. E eu não quis esperar, fui embora. Aí eu fui embora normal. Estava andando ali, saí do empresarial do Rio Mar, entrei ali no primeiro lugarzinho que entra, quando tinha estacionado o carro, fui pagar o estacionamento. E aí, de repente, pagando o estacionamento, normal, eu escuto 3 seguranças, estavam juntos, seguranças, e ele dizendo assim: olha, liga para lá e vê se ele está lá ainda. Se ele tiver, a gente corre lá e pega ele. Aí eu só escutando essa conversa, né? Está aqui pagando o estacionamento, aqui do lado. Aí o cara diz: qual é o nome dele? Ele diz: Rodolfo Lopes Carneiro. Sou eu. Aí eu me virei assim meio de lado, né? Como se você sabe, eu descobri que eu estou aqui. Eu disse: como é, rapaz? Fiquei morrendo. Mas o que eu fiz, pelo amor de Deus? Corre lá e pega ele. Eu disse: eu fiz o quê? O que eu fiz aqui? E fiquei esperando. Aí o cara disse: o que diz aí? Ele disse: tomografia no dente e tal.
Aí eu disse, vixe, perdi o documento. Tinha caído do meu bolso o documento, era só isso. Mas eu já estava criando na minha cabeça, o que está acontecendo? É uma conspiração, me descobriram aqui. Né? Sabe? Aí fui até o cara e disse, meu amigo, dá licença, eu sou Rodolfo. Aí o cara disse, você perdeu isso aqui, foi? Como é que você soube? Eu disse, não, eu escutei você falando meu nome ali. Aí pegou uma coincidência imensa, que eu podia ter perdido isso, ter ido embora, mas aconteceu isso. Mas eu fiquei com, sabe assim, morrendo de medo na hora. O cara disse, vamos pegar, corre lá para pegar ele. Qual é o nome dele? Rodolfo Lopes Carneiro. Eu disse, hã? O que eu fiz aqui? Pelo amor de Deus, né? Sabe, então já estava com medo de ter tido alguma coisa. Talvez quando a gente tem uma vida dupla, quando a gente tem algo escondido, quando a gente tem pecados ocultos na vida, né, pode ser que a gente viva com medo de ser descoberto. Né? Porque o nosso testemunho, na verdade, é um testemunho, não é um testemunho. Você diz que é de Jesus aqui, mas quando você sai dessas portas para fora, só a misericórdia para as coisas que você pratica. E não é esse tipo de filho e filha que Deus quer. Ele quer alguém como João Batista, que dava um testemunho de vida, que morreu pela fé que professava, que tinha, e estava ali, sabe, vivendo e falando de Jesus, do Evangelho. Alguém que influenciou pessoas. E muitas vezes a gente tem brincado de ser de Jesus. Né? E eu digo assim, veja, a gente às vezes brinca de ser bom, mas o mal não brinca de ser mal. O mal é mal com força. A gente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo, ele é. E a gente às vezes está negociando princípios, e princípios não se negociam. E quando a gente dá um testemunho de vida, é porque a gente tem uma vida de modo que princípios são inegociáveis. É uma luta? É. É difícil, pastor? É. Mas é possível. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dele. E a gente vive para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a gente vive assim, né, de verdade verdadeira na nossa vida. Então, eu tenho orgulho de viver na igreja, porque na igreja a gente escuta muitos testemunhos de pessoas que mudaram. Muita gente. Muita gente. Eu me encontro com pessoas que dizem assim, olha, fulano era terrível e mudou. E eu fico feliz. Amém que mudou. Né? E eu tinha um tio que ficava dizendo assim, Rodolfo agora é crente. Né? O negócio está mais sujo que passado de crente. Fazia uma graça com isso. Né? Crentes têm cheio de passados. Eu disse, pois é, Jesus nos transformou. Mudou a nossa vida. Né? Sabe? Realmente, a gente fazia coisas que não faz mais. Porque a gente descobriu que não vale a pena, não nos representa mais, não dá mais para a gente. Né? Nós somos uma nova criatura. Por isso que Paulo diz isso aos Coríntios, aquele que está em Cristo é a nova criatura, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então João fala sobre testemunho para a gente. Em terceiro lugar, a vida de João nos ensina a assumirmos o nosso lugar e deixar Deus no lugar dele. Esse terceiro aspecto tem a ver com a humildade. No Evangelho de João 3, de 26 a 30, diz assim, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhes saem ao encontro. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João se coloca aqui como precursor de Jesus. Vê que coisa interessante, gente. Ele era primo de Jesus, era mais velho que Jesus, começou o seu ministério mais cedo do que Jesus, era mais famoso do que Jesus naquele tempo, era tido por muitos como o profeta Elias, mas mesmo assim, ele abre mão de receber a glória para ele e dar a glória devida a Jesus. Isso demonstra uma completa vida de humildade. Esse verso 30 que a gente leu é maravilhoso. Convém que ele cresça e que eu diminua. João se coloca como o coadjuvante no filme do cristianismo e entende que Jesus era o ator principal e precisava ser mesmo. E isso é interessante porque às vezes a gente tem essa dificuldade de ter prazer em servir.
né? Eu lembro que eu fiz um curso, morei um tempo numa instituição chamada Jocum, para ser missionário, e a gente fazia teatro. E quando era fazer o teatro, eu queria ser o Jesus, todo mundo queria ser Jesus. Só que aí os meus líderes me viram meio amostrado, né? Aí, né? Os meus líderes diziam assim, tá todo amostradinho. Né? Eu gosto assim, amostradinho. Né? Meus líderes dizendo isso, né? E aí disseram, rapaz, está querendo ser o Jesus, vai ser o diabo. E em todas as peças eu era o diabo. A única peça que eu não era o diabo era um drogado. Na peça. Mas aí fazia as peças, né? E aí eu pensei assim, bem, não sei fazer diabo, né? Eles não vão ver que o meu diabo é bem bonzinho, não vão querer. E aí quando eu fazia o diabo, fazia... Aí o líder me chamou e disse assim, olha, Rodolfo, vem cá. Né, o pessoal agora não vai gostar muito, não vou dizer. O líder disse assim, Rodolfo, vem cá. Se você não fizer direito esse papel, você vai ser o rapaz do som. Né? Com todo carinho ao pessoal do som, viu, amigos? Mas o rapaz do som era o cara que só carregava a caixa e não apresentava. Não se apresentava. E eu disse, não, tudo bem, então eu vou fazer um diabo bem feito. E a gente foi para um presídio, apresentar no presídio. Quando chegou lá no dia, o pessoal disse assim, olha, eles tiveram uma revista da polícia mais cedo, eles estão meio arredios. É melhor vocês não entrarem. Né? E o líder disse, não, vamos entrar sim, vamos entrar. E eu digo, vamos para casa, não, vamos entrar. E a gente entrou lá, né? E na hora que eu fazia o diabo, gente, era um negócio tão impressionante que eu fazia assim, uá! E a turma, batiam palma pro diabo. Eu disse, misericórdia, Jesus. O único lugar da minha vida que eu vi o povo gostar do diabo era ali dentro, né? Que tinha isso daqui, né? Mas eu não estava meio que servindo com vontade, né? Sabe? Até que, aqui eu tenho que botar medo desse povo, vou fazer o diabo bem feito aqui, né? Então, muitas vezes, a gente precisa entender que Jesus é o ator principal da história da nossa própria vida. Você é coadjuvante da história da sua vida. Talvez seja difícil entender isso, mas a gente tem falado disso aqui na Recom, pelo menos nesses 3 anos que eu estou aqui, 2 anos e meio, a gente fala disso todos os domingos, todos os pastores. Não é sobre nós, é sobre Ele. Nós fazemos parte da história dEle. E nós temos felicidade com isso. Sabe, né? Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. E quando a gente vai, daqui a pouquinho, falar do Pai Nosso aqui, a gente vai dizer, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É Tua, Jesus. Porque Jesus, gente, é o único ser capaz de ser glorificado e não ser consumido por isso. Porque eu e você, se a gente é glorificado, a gente já começa a se achar. Começa a receber elogio e se achar. A gente começa a inchar feito baracu, achando que é alguma coisa. Né? E nós não somos. Tudo que nós somos vem dele. Se você é bom em alguma coisa, foi ele que te deu. Que bom que você é bom em alguma coisa. Você tem dons e talentos? Tem. Maravilha. Que bom. Tem vários profissionais maravilhosos aqui na sua atuação. Que bom. Mas não esqueça que foi ele que te fez assim. Ele quem te deu. Ele quem te abençoa todos os dias para você ser quem você é, se você é dele. Né? Então, precisa entender isso que é importante. Então, João Batista nos falava sobre essa humildade. Será que você tem vivido assim? Humildade faz parte da sua vida, porque não existe ser cristão sem ser humilde. Ou pelo menos sem buscar ser. Né? Precisa fazer parte da nossa vida aqui. Você se acha melhor que os outros? Ou você tem dado vez à soberba, à altivez? A vida de João nos ensina a colocar Deus no lugar dele. O Senhor é o Senhor. E nos contentarmos em sermos seus súditos, seguidores, discípulos e discípulas. E assim nós deixamos que Jesus seja o Senhor, o Mestre, o Rei. Por isso convém que Ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos ser como João, felizes em ser o amigo do noivo. A gente só anuncia que ele está chegando, né? O amigo do noivo no casamento judeu era aquele que vinha dizendo assim, né? O noivo está chegando, o noivo está chegando. Era aquelas plaquinhas que a gente tem hoje quando vê o menino entrando, né? A noiva está vindo. Pronto. E a gente é feliz em só anunciar que ele está chegando como ele era com João Batista. E para encerrar, em quarto e último lugar, a vida de João Batista nos ensina, vê que interessante esse, a degustar com doçura as adversidades da vida. Esse quarto aspecto tem a ver com confiança. A Bíblia relata que João se vestia muito diferente e se alimentava diferente também de qualquer pessoa do seu tempo e do nosso tempo. Mateus 3, de 1 a 4 diz assim,
Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Eu não sei se você sabe, mas o gafanhoto é uma praga que até hoje está para além da possibilidade de controle humano. Quando eles vêm como um super enxame, eles podem chegar a nuvens. Veja, eu encontrei isso aqui na internet. A nuvens de 3 quilômetros de comprimento. Um super enxame de gafanhoto, certo? É um absurdo, de tão numerosos que eles são. E aí no Antigo Testamento, gente, os gafanhotos eram vistos sempre como sinônimo de praga e desgraça. E a Bíblia está dizendo que João Batista comia aquilo que era símbolo de desgraça e de maldição, só que ele comia com mel. Veja, ele comia a desgraça com doçura. Veja que coisa interessante. Então a vida de João nos ensina a degustar os problemas da vida com doçura. O que significa isso, pastor? Primeiro, não supervalorizar o que não tem tanto valor. Deixar que o tempo, que é senhor de muita coisa, resolva o que tem que ser resolvido. Então a dica é comer gafanhoto com mel e de sobremesa tempo com oração, né? Então é assim que acontece, a gente precisa entender sobre isso, né? Esse texto fala sobre confiança, né? A gente morava em Petrolina e eu comecei a ter uns sonhos recorrentes de que uma pessoa entrava na nossa casa e roubava o nosso filho mais novo, Daniel. Daniel era novinho, recém-nascido, e Suzy, minha amada esposa, tinha já aquele negócio de botar eles para dormir no quarto desde recém-nascido. Então eles tinham que dormir no quarto deles. E aí eu falei, bem, vai dormir aqui no quarto? Não, vai não. Mas eu sonhando que alguém entrava e roubava o menino. E eu comecei a dormir na sala. Vou dormir na sala. Eu sou faixa branca de judô, se alguém entrar, eu resolvo aqui, né? E estava lá, pronto para isso. Primeira noite foi terrível. Petrolina, um friozinho daquele, você imagina. Sabe, um calor terrível. Eu dormindo no sofá, sabe, esperando alguém entrar, ninguém entrou. Segundo dia, ninguém entrou. No terceiro, eu lembrei que era de Jesus e disse: Senhor, eu entrego a minha casa, meu filho, minha família nas tuas mãos. Cuida da gente, Senhor. Acampa teus anjos aqui, teus anjos fortes, faixa preta, aqui na frente da minha casa. E não deixa que nada aconteça com a gente. E graças a Deus nunca aconteceu, porque o Senhor guardou a nossa casa e a nossa vida, e tem sido assim todos esses anos, né? Graças a Deus, os filhos estão crescendo e com saúde por conta disso. Então, confiar no Senhor é encarar os problemas, não com desespero, mas com confiança. Então, hoje nós estamos aprendendo sobre a vida do São João, João Batista, que nos ensina a ter certeza de que Jesus é o Senhor, e nós vivemos alegres por vivermos com Ele e para Ele, a darmos um testemunho que influencia vidas. Nós queremos ser imagem e semelhança do Pai, queremos ser iguais a Jesus cada dia mais, a sermos humildes e entendermos que faz parte do ser cristão a humildade e a confiarmos no Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? O recado foi dado, se for para você com muito carinho, receba. Amém.